Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre narcoestado religioso. Soy el fuego que não sei o que tu fez. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alejandro Ferreira. Ah, sim, isso aí, Pedro Luiz, não Pedro Pascal. Depois da presença de um verdadeiro falante espanhol, a gente faz essa macarronice. Professor, que aliás, se você está querendo aprender espanhol, dá um salve lá no Julio Caprani. Exato, pode mandar pra gente aí. Se você quer aprender espanhol com um nativo e que manja falar bem português também, porque, cara, o Julio passa bem, né, também pelo português, né? Aliás, um abraço, Julio. Procure Julio Caprani, melhor professor de espanhol impossível. Mas, Alexandre, a gente vai falar de narco-estado religioso. Antes, a gente queria convidar você, se você puder, a dar um passo para trás no seu feed e escutar um trechinho do famoso texto de Carlos Marx, não é? Em que ele fala de onde ele finalmente fala que a religião é o ópio do povo. E aí, então, você vai ouvir o contexto, entender de onde vem essa frase, e aí a gente vai desenrolar a nossa conversa, né, Alexandre? Eu acho que é sempre importante lembrar que a gente coloca ali os textos para ilustrar. Você pode concordar ou não, a gente pode concordar ou não, também não cabe a gente dizer se concordamos ou não, mas uma boa teologia, ela é feita na base da pesquisa, né? E esse podcast abraçou a teologia em 2023, né? E nunca, em tempo algum, nos furtamos ao diálogo, né? Então faz parte aí de uma boa teologia e faz parte de uma boa conversa ouvir o diverso. Exato. E assim fazemos. Se você quer repetição de doutrina, vá procurar outros podcasts, né? Vai pro podcast abaixo ou acima do seu feed. Tem lá, tem uns lá e tal. Mas aqui também eu vou falar que a gente é bem cuidadoso naquilo que diz respeito à doutrina. Também a gente não sai aí brincando de qualquer maneira. Pois bem, Alexandre, narco-estado religioso, a gente falou lá de religião como ópio do povo. Eu acho interessante a visão, não é, do Marx. A gente no intervalo vai tocar Gente Humilde. Porque Gente Humilde tem a ver, não é, Alexandre, com o que o Marx acaba dizendo, não é? Com certeza. Eu acho, né? O Marx, ele tem ali, naquela introdução à crítica do direito de Hegel dele, primeiro ele tá colocando as balizas, né? Pra onde ele quer ir e tal. E ele tem quase que um movimento de complacência para com a gente humilde, né? Quase como quem diz, religião para esse povo é uma coisa boa, mas precisa ser superada. Sim, sim. Mas a gente precisa lembrar primeiro que o Marx não é nenhum teólogo, o Marx não é nenhum religioso, e ele tem uma crítica a todo um sistema no qual a religião, e aqui não vou advogar a favor de Marx, e tem muita gente, Carlos, abraço do Não é Heresia, manja de Marx pra caramba, né? Mas o que eu queria falar é, Marx não tem obrigação em relação ao cristianismo, não tem. E mais ainda a análise que ele faz é de uma igreja que esteve em seu tempo e no tempo anterior a ele profundamente ligada às estruturas de poder. Então, tudo aquilo que é proposição de Carlos Marx, de Karl Marx, é na verdade uma proposição antissistema. E naquele período e no período anterior, nada mais sistema do que a igreja, né, Alexandre? Não deve nada, mas não escapa também das influências do cristianismo, e até para criticar e fazer, do ponto de vista dele, uma crítica necessária, ele tem que se reconhecer como parte de uma sociedade que por muito tempo foi cristã, né? E, assim, é muito importante que a gente entenda que, do ponto de vista de Karl Marx e de Friedrich Engels, a religião está superada, né? Na cabeça deles e de tantos outros que, apesar de não serem teólogos, entendem que a teologia já disse o que precisava ser dito.
e talvez por isso eles não sejam teólogos, que acham que já tem uma pedra em cima desse assunto e ponto, né? E na cabeça deles, retorna essa ideia, isso já tá dado, já tá posto, olha, religião foi coisa lá do passado e a gente tem que seguir em frente agora sem esse peso, sem esse alicerce, né? E aí, essas são as grandes críticas que se faz ao pensamento sobre religião dos marxistas, né? E do próprio Marx. Que... É um período de pós-iluminismo também, não é, Alexandre? Sim, é tudo isso, né? É a então... crítica que se faz ao iluminismo, ao modernismo, né? Que religião não é alicerce, não é andaime, religião é esqueleto. Pois né? Então, pra gente que crê, se você tira o esqueleto, tudo desmorona, né? Para essa galera alemã dessa mentalidade, e aí a gente tem que fazer essa crítica à Europa como um todo, né? Que tá passando por isso naquele período, a religião foi um andaime suficiente por um tempo, mas que agora precisa ser retirado para que o homem caminhe com as próprias pernas, sem moletas, né, Pedro? Nem fala de sem moletas, porque moletas são as minhas companheiras, cara. Jovem, não rompa o tendão. E jovem, estude história. Quando colocam lá para você esses períodos históricos, eles são deveras importantes, sobretudo se você quer seguir um pensamento religioso mais aprumadinho, para não falarem besteira na sua cabeça e mais do que isso, para você pensar com a própria cabeça. E por falar em contexto, Alexandre, há também um contexto de pensadores aí, né? Sim. Até porque nessa época há uma efervescência muito grande de pensadores, né? Marx é só mais um em meio a um conjunto de pensadores, mas havia uma leva também de pensadores nessa época, né? Para Marx chegar nesse pensamento da religião como ópio do povo e todo esse discurso antissistema, que não é só dele, mais gente construiu, pavimentou essa estrada, não? Sim. A gente não pode esquecer de Feuerbach, que traz a religião como uma espécie de simulacro daquilo que é a própria visão do homem de si mesmo, da sociedade como si mesmo, né? E Feuerbach, por outro lado, é devedor de uma teologia liberal que começa com a hermenêutica de Schleiermacher, né? Quem, Alexandre? Quem? Schleiermacher. Meu Deus do céu, quem é esse? É um alemão lá do século, se eu não me engano, 18, se não me falha a memória é isso, que, Pedro, ele tenta aplicar as metodologias científicas para o objeto Bíblia, né? E é devedor da mentalidade protestante, porque desde Lutero que fala o povo tem que ter a Bíblia na mão, e a intuição do Lutero não estava errada, mas a Igreja Católica ou a Igreja Romana sempre teve muita ressalva com isso, porque a Bíblia na mão do povo, sem um acompanhamento e sem esse vínculo de comunidade, pode dar muito errado. E esse pensamento de Feuerbach e Marx e Schleiermacher prova que essa ressalva não estava de todo errada. Porque é isso, né? E você imagina que essa galera botou a Bíblia ali na mesa de cirurgia, pegou o bisturi, foi esmiuçando a tal ponto que houve um desencantamento da religião, sobretudo nos meios acadêmicos, iluministas, modernistas e tudo mais. Esse desencantamento é visto como um desencantamento para algumas pessoas e, lógico, para quem detém poder, é visto como um perigo, né? Não à toa, se você pegar ali um pouco os papas desse período, todos andaram muito às turras com a sociedade, né? É nesse período, lógico, não é pontualmente, não é com como é? Schleiermacher, não é? Por aí. Por aí. Cada hora a gente pronuncia do jeito, mas não é contemporânea é nessa faixa de tempo da história, nessa quadra da história, em que a gente vê
vê aí também os papas subindo degraus cada vez mais altos no que a gente pode dizer de autoritarismo. Isso é fato também, né? Porque é uma resposta dessa religião em desencanto, né? Porque é uma ameaça. Por exemplo, você pega aí essa galera ultraconservadora de extrema direita e que vê como ameaça qualquer direito de minoria. Por quê? Porque querem continuar um sistema de dominância, né? Repito, a igreja era parte do sistema dominante. Ainda é possível falar um pouco aí, lógico, no final de cristandade, mas é um final, não é, Alexandre? Agora, chegamos nesse ponto, não é? Feuerbach, devedor de Schleiermacher, nossa, que coisa mais difícil, meu Deus, não é? Essa turma toda devedora aí do iluminismo, um fervilhamento na Europa, toda uma nova abordagem das coisas, e, o cientificismo vai crescendo, não é, Alexandre? Total, positivismo. Pois é, então, tudo isso vai tomando forma, vem aí nessa brincadeira, nesse bojo, não é? Teoria da evolução da espécie, vem uma série de outras coisas aí que colocam em xeque, de fato, aquilo que é o pensamento teológico. E essa resposta, e agora vamos falar como católicos, né, Alexandre? A resposta católica vem no Vaticano II, muito tempo depois. Não, primeiro ela vem com Leão XIII, a gente já falou de trabalho, não é? Quando a igreja começa a falar de assuntos sociais, eu penso que a igreja começa ali a dar suas respostas, mas ela faz o seu posicionamento em relação a todas essas novidades com o Concílio Vaticano II. Só que a igreja católica, apostólica romana, a igreja católica, né, que tem o Papa aí como sua liderança, ela não é a única igreja cristã. E as outras igrejas cristãs, elas também se sentem ameaçadas. Curioso, né, porque essas outras igrejas cristãs nasceram num contexto de total liberdade, não é? E de repente há um giro também desse cristianismo, que vai combater, de certa forma, o desencantamento da religião, não é isso? Sim. Se por um lado o catolicismo pode bater no peito e falar, tá vendo? Eu tava certo, olha aí no que deu, essa Bíblia toda aí na mão desse povo todo, no mundo evangélico... Catolicismo carola, né? Sim, no catolicismo que quer. E a gente tem que considerar que, por exemplo, no século XIX o que tinha era catolicismo carola. Talvez não no Brasil, talvez não na América Latina, tinha outras coisas já efervescendo por aqui, irmandades e uma religiosidade mais ligada ao povo, mas vamos partir desse princípio que o catolicismo oficial daquele tempo era carola, era refratário a tudo que vinha do mundo protestante, estava batendo no peito, olha aí no que deu, Marx e companhia, né, Nietzsche, Freud, é tudo fruto dessa mentalidade protestante. Por outro lado, no mundo evangélico, o que se dizia, pera lá, não era isso que a gente queria, vamos afirmar aqui que você tem que ler a Bíblia com devoção, você tem que ler a Bíblia, sim, encarando como um texto sagrado e não simplesmente como um livro a ser esmiuçado a exaustão. Daí, Pedro, seja no mundo católico, seja no mundo evangélico, começa a pulular experiências sentimentalistas, né? Um retorno às experiências religiosas de primeiro grau, né? Ou de terceiro grau, se a gente fosse comparar lá com os avistamentos de UFO. Então, eu acho que não pode ser chamado de primeiro grau, porque essas experiências religiosas cristãs de primeiro grau não eram sentimentalistas. E as de segundo grau também não, que é a dos a apostólica. Talvez, sei lá, né? De terceiro, quarto grau ali. Então, né? Só que para quem faz a experiência, eles estão fazendo a mesma experiência dos apóstolos, né? Então, esse é o ponto. Para além daquilo que está na Sagrada Escritura, você fazer a experiência
do Cristo, né? Do Espírito Santo. E daí começam a surgir os pentecostalismos, que é uma resposta ao desencanto. E serão várias respostas dos desencantos. Mas aqui, para o nosso discurso, para a nossa conversa de hoje, importa muito os pentecostalismos como resposta ao desencanto. Entendi. Bom, no fim, só fazendo mais um paralelo, na igreja acaba acontecendo o pentecostalismo também. Afinal de contas, o Concílio Vaticano II, ele retoma toda a questão do Espírito Santo e a necessidade da volta, né? Eu vejo como um movimento do Espírito, de fato, não é? Um movimento pneumático, parafraseando Maria Freire da Silva, a irmã Maria Freire, né? É um movimento pneumático, né? É um movimento repleto do Espírito. E, lógico, essas interpretações, elas se dão de maneiras diferentes. A Igreja Católica faz por um caminho, e mais tarde, e a gente vai falar isso ainda hoje, abre para esse tipo de modelo, não é? Mas as outras igrejas, elas acabam, pelo menos as protestantes, elas vão trilhando uma outra senda, que é a senda do pentecostalismo, que tem essa questão da experiência e do sentimentalismo, não é? Você cria catarses. Os cultos são catárticos, né? Se por um lado a igreja, na sua liturgia, a igreja católica, na sua liturgia, ela ativa os sentidos por uma música suave, o olfato, ela ativa pelo incenso, a luz, o olhar, ela ativa pelos vitrais, né? Pela beleza das celebrações, das vestes. Do outro lado, o pentecostalismo, ele é uma dose de adrenalina sentimentalista religiosa, né? Pessoal, aqui o que a gente está fazendo é uma análise do ponto de vista de antropologia teológica. Isso aqui você pode concordar ou discordar, mas isso não é a igreja protestante. É um fato, não é? É um fato, são fatos dados e são realidades também colocadas aí, né, Alexandre? Sim, e tem muita gente que estuda isso, né? Sim. E para nós é muito importante fazer agora esse curto-circuito lá com a frase do Karl Marx. A religião como ópio do povo, neste sentido, faz muito sentido. Porque essa catarse, esse tirar do lugar comum e colocar esse ser humano que às vezes está espizinhado, está cansado, está triturado numa posição de elevação espiritual, mas também sentimental, ela cai aqui no Brasil ou na América Latina como uma luva, né? Porque o povo estava precisando disso. E eu diria ainda, Pedro, que se a religião protestante ou evangélica que tivesse desembarcado no Brasil fosse a de Lutero e de Calvino pura e simplesmente, né, aos moldes lá do século XVI, provavelmente o povo ia virar as costas e falar, não, quero isso não, obrigado, né, isso não tem muita diferença aqui dos padres que rezam em latim, não, né, porque a religião protestante, crente, evangélica, que chega no Brasil, ela já tem, né, na sua, ali no seu DNA, muito deste pentecostalismo, tem muito, Pedro, de contato com a própria cultura afro-americana, que vem dos Estados Unidos e não da Alemanha e não da Suécia nem da Holanda, mas vem já, digamos, afro-americanizada. Aí sim, aí quando bate aqui, né, como bateu, né, como se desenvolveu lá nas plantations com os negros espiritual lá no sul dos Estados Unidos, e então sim, né, essas coisas chegam aqui com muita força e num terreno fértil para esse tipo de experiência, né, e retomando aqui o que o Pedro disse, sem demérito nenhum, sem querer dizer o que é bom, o que é ruim, mas vem como uma resposta e vem como essa experiência que agrega no sentido também de aliviar
aliviar as dores de quem tá massacrado o tempo inteiro. Sem dúvidas, sem dúvidas. E mais ainda, eu acho que vale a pena, né? Eu agora volto para o cenário católico, que a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui em território latino-americano, tenta dar a sua resposta. E nunca vai. E assim, isso é bom. Não pode dar a mesma resposta que tá todo mundo dando. Isso vai virar uma crítica mais lá na frente a esse pentecostalismo dentro da igreja, não é? Mas a igreja também trilhou o seu caminho. Basta você pegar aí todas as nossas. Todos os programas em que a gente falou de teologias e libertações e aqueles que ajudam a pensar neste tipo, não é? De teologia, teologia da libertação, porque foi um pouco a resposta pós-Vaticano II da Igreja Católica. Uma igreja que olha muito mais para o contexto social, que questiona, muito assemelhada também àquilo que é a ação do próprio Jesus Cristo, e enquanto isso as igrejas protestantes vão trabalhando na questão do reencantamento, em contraposição ao desencantamento, pelo sentimentalismo. Não à toa, não é? Isso vai fazer com que este movimento, paulatinamente, vá também penetrando dentro da Igreja Católica. Aquilo que é hoje a renovação carismática católica nada mais é, e isso é fato, nada mais é do que uma permissão da Igreja Católica e uma chamada purificação, esse é o termo que a gente pode utilizar, de um jeito pentecostal e neopentecostal de se cultuar a Jesus Cristo. Tanto que tem um monte de gente que vai só em missa do Padre Marcelo Rossi, pelo menos vai, não é? Tem gente que só vai no grupo de oração e não vai numa missa, tem gente que só participa da comunidade de vida, não trabalha nenhuma pastoral, que é, por excelência, o lugar no qual a igreja deve acontecer, é na vida paroquial, é na vida pastoral, ou seja, de certa maneira, lógico, eu posso estar falando uma besteira, porque pode ser que de 4 anos para cá as coisas tenham mudado, né? Pode ser, né, Alexandre? A gente se dá o benefício da dúvida, não é? Mas é um fato, não é? Todo esse movimento que depois entrou dentro da Igreja Católica, não é? Não é que entrou, foi permitido. A gente quer fazer um grupo de oração, beleza. A gente quer rezar em línguas como rezam os pentecostais, beleza. A gente quer fazer cura, libertação, encosta, a pessoa cai, incorpora o capeta, a gente exorciza, igual as igrejas pentecostais. Beleza, não tinha isso aí, mas olha, saudade do Padre Amorte, né? Saudade do Padre Amorte, né? Que era exorcista de fato, né? Porque agora todo mundo é exorcista, ou seja, a gente emula esse comportamento pentecostal dentro das comunidades, que hoje são a principal força aí de arrebanhamento e de evangelização. Como isso vai ser resolvido? Não pergunte a mim, pergunte ao Papa, aliás, melhoras ao Santo Padre, né? Que está aí passando por um momento delicado de saúde. Mas isso é fato, né, Alexandre? Esses caminhos, de repente, convergiram, e aqui eu vou falar bem real, assim, eu tenho o meu trabalho de conclusão de curso de marketing, e eu faço uma análise, deve estar ruim o texto, hoje em dia eu me arrependeria de ler, mas exatamente isso, de um ponto de vista mercadológico, a renovação carismática é a estratégia que a Igreja Católica no Brasil encontrou para controlar a perda de clientes. Não falo mais nada. É isso, né? Assim, você sobrevive do jeito que dá e, ao mesmo tempo, quem é que sobrevive numa aridez total, né? O Karl Marx parece nos chamar a isso, olha, né? Mas não só ele, se a gente pensar também no Nietzsche, né? É um chamado, olha, você tem que estar com olhos abertos aqui, ó, despertos, né? Para aquilo que a gente precisa fazer, a realidade, ela é inescapável e você tem que encará-la feia do jeito que ela é, né? Sem meias medidas. E seja os pentecostalismos, seja a própria teologia da libertação, é quase que um dizer, não, pera lá, não é assim também, né? Porque ninguém aguenta isso. Só que o reencantamento que a teologia da libertação propõe é um reencantamento integral, inclusive da feiura, né? Que quem olha a feiura, mas consegue enxergar a esperança e na vontade de transformação daquilo que não tá bom, segue em frente.
diferente, né? E é a crítica que se faz, inclusive, desde a América Latina aos marxistas europeus, é de dizer, não, a gente não vai aceitar, né? A gente não vai aceitar que nos roubem nem a esperança e nem a beleza e nem a festa. A gente quer tudo, mas também não quer abrir mão daquilo que é nosso, que sempre foi nosso, né? Então, é isso que está em pauta, né? Uhum. É esse que é o jogo aqui, né? Como é que a gente faz a crítica sem ser alienado? Como é que a gente dá um pega no ópio sem ficar doidão. Mas sem ficar doidão, sem perder a linha, entendeu? Como é que você dá o trago no vinho, mas não fica com a cabeça na guia? Boa, boa. Alexandre, vamos perder uma graninha e a gente já volta falando de Estado missionário e projeto político pentecostal. Bora lá. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com que contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. E no episódio de hoje nós estamos falando de um projeto político que é praticamente um narco-estado religioso. E a gente está brincando aqui com um narco-estado para dizer que sim, né? Existe uma religião aí que oferece um narcótico pesado, né? E isso não é de maneira nenhuma algo colateral. É algo muito bem pensado ali, né? E o Pedro já falava das estratégias de mercado, e se você tem um mercado e tem uma estratégia de marketing, você tem que ter um produto. Sim, né? sim. E aí é que tá o ponto. Que produto é esse? Então, cara, eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? Que produto é esse? Porque, a priori, o produto é Jesus Cristo. E tudo aquilo que tem a oferecer Jesus, não é? E, sobretudo, onde você bebe Jesus? No Evangelho. É. Só que o Evangelho demanda um nível de comprometimento que, em geral, os vendedores desse produto não falam, não se trata, não é? Esse é um problema também. Cara, eu não tinha me atentado a isso, viu, Alexandre? Mas vamos lá, projeto político, Alexandre. Sim. Então, quando a gente... Eu deixei, silêncio vai ficar.
Não, vamos lá, vamos encarar o bicho de frente. Sim. Quando a gente pensa aí, né, que num determinado momento da nossa história, né, e aí a gente não faz aqui a aproximação disso pela via religiosa, a gente tem que lidar com uma expressão que um belo dia cunharam e a gente olhou e falou, vixe, é verdade, que existia uma tal bancada da Bíblia, né, que depois se amalgamou com outras duas, formando a bancada da Bíblia, do boi e da bala. Sim. Mas vamos aqui pensar nesse projeto político a partir dessa expressão bancada da Bíblia. Ou seja, um belo dia a gente percebeu, Pedro, que nas câmaras dos deputados, né, mas também dos vereadores, a gente tinha uma expressão de uma parte da população que defendia certos interesses, porque no fim a bancada serve para isso, para defender o interesse de uma porção ali do povo. Só que essa tal dessa bancada não defende o interesse do povo da Bíblia. Aí é que é o pulo do gato. Defende o interesse dos mercadores do produto que eles colocam lá no rótulo, Bíblia, né? Ou religião, ou Jesus. O rótulo é esse. O ponto é que se o rótulo tá lá, né, escrito isso, a gente tem que pensar até que ponto que, de fato, isso tá dentro da embalagem. É isso que falava, não é? Você coloca Jesus, o nome de Jesus em tudo, e tudo que menos se fala é de Jesus, mas essa discussão a gente já vem batendo aí faz tempo, não é, Alexandre? O fato é que hoje a gente vive uma realidade em que essas bancadas, elas demonstram muito claramente o seu projeto político. E que, de novo, repito, não é o projeto de Jesus. Não é o projeto de Jesus. Porque essas bancadas estão aí dominando há muito tempo, né? Os deputados mais votados são os que estão ligados à igreja. A gente teve um presidente que se dizia enviado por Deus, não é? E basta olhar os números que se distanciam cada vez mais do evangelho, em relação ao cuidado com as mulheres, em relação ao cuidado com aqueles que têm fome, em relação a uma série de cuidados, ou seja, cada vez mais distantes daquilo que é o evangelho, ou a figura fundante do evangelho. E isso está fazendo com que esse projeto político me chama muito a atenção e me incomoda bastante, porque o que acaba acontecendo? Está se moldando o cristianismo. Está se moldando o cristianismo. Aí, de novo, aquela história. A embalagem revela o que há no produto, né? Aquilo que se fala enquanto igreja cristã é verdadeiramente parecido com Jesus Cristo, o fundador, não é? A gente vive, de fato, e a gente sabe isso. Basta ver, Alexandre, os púlpitos de igrejas, hein? Basta ver aí em época de eleição, olha, vota aqui que tem apoio do pastor. Eu não sei, não fiz esse levantamento, quantos são pastores, missionários e bispos que são hoje legisladores no Brasil, né? Quantos são? Quantos? E na Igreja Católica, esse movimento acontece hoje mais descaradamente dentro daqueles que têm o pé, sim, nesse modelo de igreja. Ora, veja, a Luísa Erundina é muito católica. Não, Alexandre? Muito católica. Muito participante das comunidades. Ela não vai, me corrija se eu estiver errado, Alexandre. Ela não vai de púlpito em púlpito, de igreja em igreja, ou visitar o arcebispo para pedir voto. Mas sabe onde vão? Os candidatos ligados, às vezes, a esses movimentos pentecostais dentro da Igreja Católica, vão em todos os grupos de oração pedir voto. Sim. Veja como, pouco a pouco, e aqui falo de dentro da igreja, sai um pouco dessa questão de projeto de poder, como nós estamos permitindo com que esses projetos de poder venham pouco a pouco, paulatinamente, também sequestrando a nossa agente de fé. E quando eu falo aqui nossa agente, não estou falando que as outras agentes não são boas, mas falo enquanto comunidade. Como esse fenômeno também vem acontecendo. Isso é para se ficar em alerta, porque essa movimentação, volta lá no carioquização do Brasil, né, Alexandre? Esse movimento tá acontecendo pra cá, não? Ou eu tô exagerando?
Muito. Eu sempre, todo programa agora eu tô reparando que eu pergunto pra você se eu tô exagerando. Tá no delírio, maluco? Não tá, né? Antes tivesse. Mas a gente vai percebendo, e isso é assustador, e ao mesmo tempo a gente não consegue desvincular disso, dizer assim, não, pera lá, né? Eu tô exagerando. A gente não consegue desver, Pedro, que existe essa retroalimentação, né, de esse povo que está lá no legislativo e até elegeu um presidente, ou até mesmo mais de um, porque de certa forma essa influência da bancada da Bíblia ajudou a eleger o primeiro Lula, a gente não pode esquecer disso, mas o penúltimo presidente que a gente teve flertou e abraçou bonito esse projeto, né? Que veja, este povo, ou esses políticos, eles se alimentam desta identidade, né, deste frequentar em tempo de eleição os púlpitos das igrejas, né, e ao mesmo tempo estas igrejas depois vão sim cobrar os seus favores. Vão lá dizer, então, eu te ajudei a eleger, e quanto mais ela se organiza em termos de estrutura, de empresa, de CNPJ, mais força ela tem para cobrar e para eleger os seus candidatos, né? Então, a gente vai percebendo essa dinâmica de Estado missionário, porque se utilizam do Brasil para mandar para fora os seus produtos, e por mais paradoxal e contraditório, a gente começa a intuir porque o ex-presidente do Brasil recebeu joias de um outro estado missionário, que é a Arábia Saudita, né? Que prega o Islã, é uma base para levar o Islã para além do mundo islâmico. E mais, hein? Digo mais, cristofóbica para um cacete. Quer falar de cristofobia? Fale sobre isso. Mas os príncipes sauditas, eles não se constrangem de negociar com ministros e presidentes terrivelmente evangélicos. Sim, porque precisa saber aí qual é o Deus desses caras, né? Também tem isso. Tanto de lá quanto de cá. Exato. E aí é ópio do povo também, né? Então, aí é que o ópio vai entrando, né? Aí é que a gente consegue vislumbrar essa ideia de ópio, porque, né, tá jogando uma coisa na sua cara, né, tá vendendo uma coisa, mas tá te ludibriando, né, está te entorpecendo. Porque assim, não importa se ele tem joias, não é? Não importa se o pastor dá uma roubada aqui, outra ali, ele dá um alívio no meu coração com o que ele fala. Não importa se ele tá falando um monte de besteira, ele sabe acessar os recantos mais escondidos do meu coração, e aí eu passo batido, né? Isso é que nem relação abusiva, né? Opa! É a mesma configuração. É a mesma configuração. E o pior de tudo, né, Alexandre? É que a gente tá num estado laico. E essa galera sabe se apresentar e se aproveitar muito bem do estado laico, né? Justamente, porque nisto, né, de dizer estamos no estado laico, então qualquer um pode ter a sua religião, eu aproveito para abrir a minha banquinha ou a minha biqueira para eu vender o que eu quero, e se alguém vem perguntar e questionar, eu sei muito bem dizer, mas espera lá, eu tenho a liberdade religiosa ao meu lado, tá lá na Constituição, mas não é para isso que serve a liberdade religiosa, não é para alienar as pessoas, não é para fazer com que as pessoas fiquem debaixo do jugo de um senhor feudal, Alá, Estado Islâmico. Mas aí vão questionar, se você falar em alienação, vão dizer, mas quem disse que eu tô alienando? Não é? Nesse discurso de liberdade, isso vira licenciosidade para roubar. Que a gente mais vê aí, não é? Nesses projetos que são projetos de enriquecimento de outrem,
É dizer, dê mais dinheiro. Ora, pede demissão do lugar onde você trabalha, pega o seguro-desemprego e coloca todo aqui nos pés de Deus. Quem é o Deus, não é? Ou seja, a liberdade vira licenciosidade. Isso é grave, né, cara? Porque... Oi? Na metáfora aí do relacionamento abusivo, é aquela pessoa no relacionamento que quando fala, mas você deixa a outra pessoa bater em você? Aí fala assim, mas eu gosto. Mas é duro, viu, cara? E aí te quebra no discurso, né? Te quebra no questionamento, porque quando a pessoa fala, mas eu gosto de apanhar, pressupõe a liberdade. Só que você sabe que não é liberdade. E outra, só que aí... a pessoa não é nem que não gosta de apanhar, ela não sabe o que é não apanhar. Exatamente. É isso que é cruel, não é? E a liberdade vira licenciosidade, não é? Exatamente. E nesse jogo, Alexandre, a religião vira negociação financeira. Porque é só o que você vê, cara. Cara, olha, me entristece muito. Primeiro eu rio, mas depois eu me entristeço, não é? De ver aí a maior representante dessas igrejas que tem um poder, um projeto de poder muito bem definido, aquela igreja lá que tem uma pomba no coração, não é? Eles agora, eu já tinha falado isso outra vez, né? Eles pegam os pais, falam que são pais de santo, né? Mas não são. Você vai ser atendido pelo... E chamam de feiticeiros, né? Você vai ser atendido pelos feiticeiros, mas agora o feiticeiro, ele não tá lá no terreiro, ele tá aqui debaixo da nossa tenda, não é? E tudo custa dinheiro. Se apropriam de tudo. Se apropriam de tudo, né, cara? Só que aí é que tá. Esse jogo não é bem o jogo religioso, é o jogo do capitalismo. Então, e esse é um discurso que a gente traz aqui diversas vezes, porque parece que quem está movimentando aí as pretensões é esse afã de fazer com que sua religião prospere. O que quem é religioso praticamente diria, poxa, então tá valendo, porque eu também quero que a minha religião prospere, sobretudo para quem tem uma religião que admite e que preza por conversões de outras pessoas. Só que, né, o jogo que esse povo tá jogando é o jogo do banco, é o jogo do capitalismo. Sim. Né? Porque o que está sendo mercantilizado ou melhor, o que está sendo angariado não é a fé e nem os fiéis, é o dinheiro, é o tempo inteiro. Então, quando a gente pega aí o negócio travestido de religião, a gente vai perceber que quem banca a religião bancária é o capitalismo. A dinâmica por trás disso tudo é o capitalismo, né? Que mercantiliza de tudo, né? Até Jesus eles mercantilizam. Por que né, se até Jesus vira produto, né? Quem dirá a consciência das pessoas, quem dirá a moralidade das pessoas? Isso já foi há muito tempo colocado na caixinha, né? E colocado na prateleira. E aí entra, né, Alexandre Marx, que fala do ópio, e o ópio entorpece, e é duro, mas é isso, né? Você utiliza todo esse sistema de crenças, todo esse sistema de fé e de manipulação de sentimentos, que muitas vezes não está ligado à realidade, não tange a realidade, e um sistema para se manter as pessoas entorpecidas. As pessoas vivem de uma catarse para outra, de um momento catártico para outro, de um momento em que há um gozo e fica-se na espera de se viver esse outro momento na oportunidade mais próxima que haja. Não é? Isso é fato. E dentro dessa jogada, você vê aí especificamente o Brasil, né? Você vê um Brasil que está entorpecido sob o efeito desse ópio, não é? Incapaz de, às vezes, tomar rédeas da própria vida e, mais do que isso, deixando ou matando pouco a pouco nossas características enquanto nação, não é? Porque aí você critica tudo também, não é? Porque nada que entre no moralismo dessa turma presta, nada que entre naquilo que é a classificação do que é bom ou o que é ruim dessa turma presta, tudo vira demônio, tudo vira diabo, tudo vira coisa a ser combatida, e nesse sentido a brasilidade também vai se perdendo. Nesse sentido eu volto a defender aí aquilo que os primórdios da teologia da libertação, não é? Que falava de uma cultura própria, não é? E o cristianismo
cristianismo, ele é, sim, aquele que se faz dentro de um ambiente cultural. E, nesse sentido, esse modelo mercantilista, de produto, ele pouco a pouco vai matando aquilo que o Brasil tem. Olha, eu lembro na campanha eleitoral, uma coisa me chamou muita atenção, a Simone Tebet dizendo que nós estávamos correndo o risco de perder a alma do brasileiro. Eita. Lembra disso? Dela falar isso? A alma não lembro, não. do brasileiro, do que é ser brasileiro. E, de fato, esse sistema, que tem sim a religião, não é? Esse discurso religioso dominador, ele está colocando a alma, e aqui não é a alma no sentido de salvação, aquilo que é ânima, a essência do brasileiro em xeque, para se perder, não? É assustador. Sim. Só que aí, eu tô pensando aqui, Pedro, que não sei se a gente perde a alma ou descortina uma outra alma de um outro Brasil que vai nascendo. O que também não deixa de ser assustador, né? Perder ou nos tornarmos outra coisa. O ponto é o que estamos perdendo e no que estamos nos tornando. E aí não dá para esquecer que nesses dias em que esse programa vai ao ar, está sendo encerrado o censo de 2023, que a gente vai ter aí um retrato de brasilidade, né? E algumas coisas a gente consegue até intuir, né? Que vai sair nesse censo. Uma das coisas é exatamente que o Brasil vai ser menos católico, né? Ou é hoje menos católico. Provavelmente a gente vai perceber que cresceu o número de evangélicos. Só que, Pedro, se a gente tivesse aquela ideia do evangélico que está crescendo o número de evangélicos que leem a Bíblia, que buscam seguir a reta doutrina daquilo que Jesus falou, olha, né, a gente ia estar perdendo uma alma e está nascendo uma outra alma, mas talvez fosse mais fácil de lidar com isso. Só que o problema é que a gente vai perceber, espero que o censo aponte para isso, que cada vez mais cresce o número de pessoas de uma religião cultural e que não tem uma adesão de fato na vida dessas pessoas, né? Esse rótulo religioso de conveniência, eu acho que é o pior daquilo que nós estamos nos tornando, né? E que é isso, a gente retorna a ideia do narco-estado, porque se nos assusta pensar que na América Latina possa haver países tão dominados por um tráfico que já não consegue mais desvencilhar a vida das pessoas dessa produção de narcóticos, do mesmo modo, a gente pode começar a se deparar com um Brasil tão dependente dessas amarras narco-religiosas, de uma estrutura religiosa, ao mesmo tempo de conveniência e não transformadora, que o Brasil, que está na nossa alma, já não seja mais um Brasil religioso de verdade, né? Com aquele sentimento de religião que nos era tão característico, mas simplesmente uma religião que eu acesso quando eu quero, né? Quando me dá vontade, mas que eu não me comprometo de verdade, né? Com preceitos. Isso, para mim, é o mais triste de toda essa transformação, sabe? Nossa, cara, eu fiquei malzão, porque pensa assim, né? Você tem aí, de fato, na América Latina, países totalmente entregues àquilo que é o sistema do tráfico. Vê lá, Colômbia, Pablo Escobar e tudo mais, não é? E corre um risco da gente, de fato, estar entregue a um sistema que entorpece e que vai aí, pouco a pouco, dominando as pessoas, e vai ser só por identidade, mas enquanto isso vai se tomando o poder. Só para dizer, e aqui eu termino, né? Esses dias apareceu na internet aí cenas de avivamento. Eu não sei se você viu. As pessoas cantando músicas, hinos cristãos dentro do supermercado ou num shopping center. Flash mob cristão, né? E as pessoas dizendo, olha que coisa bonita. Não, cara, isso não é bonito. Isso é um sintoma muito forte deste estado de entorpecimento.
porque muitos desses há pouco estavam na frente dos quartéis, chorando, achando que o demônio ia tomar de conta. Se tornam e se submetem a ser massas de manobra para pessoas que têm um estado missionário de projeto político. E há uma chance muito grande, o Alexandre me deixou mal agora no final, de que a carioquização do Brasil caminhe por aí. Matar. E aí, sabe o que vai se tornar ilegal? Jesus. O evangelho. Já tem, porque se alguém fala de evangelho aí, viva tomando porrada. Se alguém fala de alimentar os pobres aí, toma paulada o tempo inteiro, né? Então, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer. Religiosos, gente de fé que quer viver o evangelho, vai ser colocado à margem, vai ser perseguido, vai voltar essa era. E aí, Pedro, quando a gente pensa que o censo talvez vai mostrar para nós que houve uma imobilidade social, né? Que os pobres não deixaram de ser pobres, que ao contrário a classe média empobreceu, que até talvez alguém lá da classe B foi para a classe C e alguém da classe A se tornou A+. Isso demonstra esse entorpecimento, né? Que a coisa está degringolando. E aí a gente percebe que este projeto está sendo, sim, bem sucedido, né? Que a missão está sendo cumprida a esmo. E, cara, a gente não pode se conformar, a gente não pode tolerar, né, esse tipo de coisa. Então, diante dessas realidades que se apresentam para nós, a gente não tem alternativa, né? Então a gente tem que, de fato, romper com essa religião opiácea, né? A gente tem que criticar a religião de dentro, de fora, da esquerda, da direita. A gente não pode se conformar, né? E tem que, de alguma maneira, tentar matar esse Deus que está sendo traficado aí, que não é o Deus verdadeiro. E esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Alexandre, acho que deu, né? Porque senão vou terminar mais mal ainda, hein? Mas dê aí, Pedro, uma sugestão de como é que a gente mata esse Deus traficado. Esse aí, com o evangelho sempre, né? Opa! Aliás, não é nem matar, não é, Alexandre? É fogo, cara, porque é uma linguagem muito belicosa, né? Muito belicosa, né? Como faz pra resolver isso? Eu acho que, ultimamente, a minha resposta vem... Juro, cara, a minha resposta vem sendo sempre essa. Lê o evangelho. Lê o evangelho. Pega o evangelho e lê com atenção, com carinho, que... Ai, cara, olha, é difícil, viu? Piedade. Com piedade, com humildade, não é? Mas mergulhar ali nas coisas. Olha, a gente tem, né, uma vantagem no Brasil. Toda tradução de Bíblia do Brasil é boa, cara, né? Tem introduções tão legais, tem mapas e tudo. Às vezes, sei lá, né? Eu me chateio com religião de trecho, sabe? Trecho de livro. Trecho de livro, trecho de coisa. Se eu posso dar um conselho pra qualquer pessoa hoje, pega o evangelho aí e lê. Gasta um tempo e lê. E vale a pena. Você vai vibrar muito mais com Jesus Cristo, eu te garanto isso. Ah, Alexandre, um beijo, viu? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só queria transmitir pra você aí, pros nossos ouvintes, um abraço. Não se sinta mal demais, só o suficiente pra não ficar entorpecido. Exato. Alimenta essa revolta aí por uma coisa melhor, um aperto de mão. Tchau. Tchau.